sou Charles da Silva da Lotus Auto Center e a nossa dica de hoje é sobre o sensor CKP, Crankshaft Position, trazendo do inglês para o português, sensor de posição do virabrequim. O sensor de posição do virabrequim, ele tem como função principal informar a unidade de controle eletrônica do motor a posição instantânea do virabrequim e a sua rotação, a sua velocidade instantânea. Essa informação é de vital importância para o sistema, porque é através dela que a unidade de controle eletrônico consegue calcular o avanço de ignição, o tempo de ignição, o momento exato de injeção de combustível e o tempo de injeção de combustível. O sensor CKP, ele pode ser do tipo Hall e do tipo indutivo. Hoje nós vamos nos ater especificamente no sensor do tipo indutivo. Primeiramente, nós precisamos entender como funciona o sensor de rotação indutivo. O sensor de rotação indutivo ele é do tipo ímã permanente. Eles têm um ímã permanente em sua estrutura e tem uma bobina interna na sua estrutura. Esse sensor, ele trabalha quando ele aproxima de um material ferromagnético, ele gera um campo magnético na sua estrutura da sua bobina, ele gera um campo magnético na sua bobina quando ele se aproxima de um material ferromagnético. No nosso caso, o sensor indutivo, ele é instalado na frente do motor ou na parte traseira do motor. Na frente do motor, ele trabalha junto à roda fônica, que é uma roda dentada instalada na frente do eixo de manivela, na frente do eixo virabrequim. E essa roda, ela tem uma quantidade determinada de dentes e um dente com um intervalo maior, com uma distância maior de um dente para o outro. E quando o sensor ele é instalado, ele se aproxima desse dente, que esse dente é formado de um material ferromagnético, ele gera então, dentro da sua bobina, ele gera-se um campo magnético. E quando é dado partida no veículo, no motor, o que acontece? A roda fônica, nesse caso, nós estamos falando de um sistema de um Celta, onde o sensor é instalado na roda fônica, na frente do virabrequim. Existem outros veículos que o sensor é instalado na parte traseira, lá no volante do motor. O princípio de funcionamento é o mesmo. Então vamos nos ater ao sistema do Celta, onde o sensor CKP, o sensor indutivo de rotação, é instalado na roda fônica. Então vamos lá, nós já entendemos que quando ele se aproxima do material ferromagnético, gera-se um campo magnético na sua estrutura, na sua bobina. Quando a roda fônica está parado, esse campo ele está em repouso, com o seu campo magnético, é gerado por ele mesmo. Quando há uma rotação nessa roda fônica, há uma variação, há uma turbulência, vamos dizer assim, no campo magnético. O campo magnético ele tem uma variação, ele tem uma alteração desse campo magnético com a rotação dessa roda fônica, com os intervalos de um dente por outro, cria essa turbulência, essa variação desse campo magnético. Como nós estamos falando de indução, com essa rotação, com essa variação, cria-se uma tensão indutiva na bobina, ou seja, uma tensão alternada, que também gera uma corrente alternada nesse sensor. E ao fazer esse movimento que cria essa tensão indutiva, esse sinal indutivo, ele é informado para a unidade de controle eletrônica. Esse sinal, ele vai variar de acordo com a rotação do veículo. Quanto maior for a rotação do eixo de manivelas, não é a rotação do veículo, é a rotação do eixo de manivelas. Quanto maior for essa rotação, maior vai ser a tensão indutiva gerada para o sistema. Essa tensão, em alguns veículos, ela variam de 3,5 a 5 volts. Ela tem que estar acima de 3,5
para o veículo funcionar, tá? Uma característica importante desse sensor, que para muitos veículos ela é vital. Por quê? Porque sem essa informação de rotação e posição, o veículo não parte, o motor não funciona. Por quê? Porque a unidade não reconhece essa rotação, essa velocidade, essa posição inicial do virabrequim, a velocidade que está o virabrequim. Então, a unidade de controle eletrônico ela não consegue fazer os cálculos e determinar o momento exato de injeção, o avanço de ignição, o tempo de injeção, ou seja, trocando em miúdos, ela não vai alimentar a bomba de combustível, a bomba elétrica de combustível, para a bomba carregar o sistema de combustível. Ela não vai liberar centelha através da bobina dos cabos para a vela de ignição, para iniciar a ignição. Ela não vai pulsar as unidades injetoras ou os bicos injetores. Dessa forma, o veículo não vai funcionar. Mas isso para alguns casos, porque existe alguns sistemas de gerenciamento de injeção que existe outro sensor que trabalha em conjunto com esse, que em outra aula nós vamos falar dele, mas vamos só dar uma pincelada. Por quê? Porque tem sistema que esse sensor é vital, sem ele o veículo não funciona. Mas existe outro sistema que trabalha com o CKP, sensor de posição de eixo de manivela virabrequim, e também conjugado com o sensor CMP, que é o sensor de comando de válvula. Nesses casos, desses veículos que é dotado desses dois sensores, o que acontece? Esse sensor não se torna vital, ele é importante, mas não é vital. Por quê? Porque se esse sensor falhar, a unidade de controle eletrônico ainda assim consegue, através dos sinais do CMP, do sensor de posição de comando ou sensor de fase, ela consegue calcular a posição, ela consegue, através da velocidade do eixo comando, da posição do eixo comando, ela consegue calcular também o momento, o primeiro cilindro e o sequenciamento de ignição. Aí ela vai fazer esses cálculos e vai dar sequência, vai fazer o avanço de ignição, vai fazer o tempo de injeção, o momento exato de injeção. Aí o motor até demora um pouco mais a partir, a pegar, mas ele funciona. Agora, nós estamos falando aqui de um veículo, de um sistema do Celta, que ele é vital, porque ele trabalha somente com o sensor CKP. E sem o sinal desse sensor, o motor não vai funcionar. Então é importante a gente conhecer o sistema do veículo para saber se ele é vital para o sistema ou não. Em via de dúvidas, nós, como reparadores, como técnicos, nós temos que entender que ele é vital. Nós vamos partir para esse princípio. Quando a gente não tem um diagrama, a gente não conhece qual é o sistema que está instalado no veículo, a gente parte como um sinal vital, que sem ele não vai funcionar o motor. Para poder a gente fazer análise, diagnóstico, mas hoje é importante toda análise, todo diagnóstico que nós vamos fazer, é importante que a gente tenha as ferramentas adequadas, a gente tenha o diagrama elétrico, eletrônico do veículo correto, para que a gente possa fazer a leitura, interpretação e conclusões de diagnóstico, ok? Bom, pessoal, então vamos entender um pouquinho melhor aqui sobre o nosso sensor CKP, sensor indutivo. O sensor CKP, no nosso caso aqui do Celta, ele tem na saída do sensor são 3 terminais. Vamos entender? No terminal número 3, nós temos aqui um aterramento. E temos 2 sinais, e temos 2 fios, o pino 1 e o pino 2. O pino 1, ele vai estar, no caso do Celta, ele vai estar no conector B da unidade de controle eletrônico do motor, no conector B, pino 21. E o outro sensor, o outro fio do pino 2, ele vai estar ligado também no conector B da unidade de controle, no pino 6. Nesse caso,
A gente está entendendo o seguinte, nem sempre o sensor indutivo ele necessita de uma alimentação. Em alguns veículos a gente vai conseguir, quando a gente medir lá, tirar o conector do sensor e medir o fio pino 1 ou pino 2 aqui, a gente vai medir e vai encontrar um sinal de 5 volts. Para que ter esse sinal? Esse sinal é uma forma de proteção para mudar a característica da variação indutiva do sinal para evitar alterações na sua frequência. Mas o sensor em si, ele não precisa de uma alimentação para ele funcionar. Como nós entendemos, ele tem um ímã permanente, tem uma bobina e ao aproximar-se de um material ferromagnético, ele cria essa tensão indutiva, criando-se um campo magnético. Ok, então vamos entender um pouquinho aqui. Então, sabemos que tem veículos que só tem dois fios, o fios que alimenta a sua bobina, são pino 1 e pino 2. Nesse caso aqui, nós temos 3 fios saindo do conector do sensor, porque um está ligado ao aterramento. Então vamos entender. Na unidade de controle eletrônica aqui tem 2 fios saindo do B06 e saindo do B021. E o que vem ser esse pontilhado preto aqui em volta ó, dos fios? É uma malha de proteção para evitar interferência na frequência desse sinal. Nós sabemos que ele gera um sinal indutivo, gera uma tensão indutiva, gera uma corrente indutiva, então ele é um sinal pulsante, ele não é um sinal contínuo. Então essa malha de proteção aqui, ela está aterrada, ela é uma proteção para evitar a interferência na frequência desse sinal. Por que tem veículos que só 2 fios? E quando a gente pega esses veículos com 2 fios, a gente vai ver que eles são entrelaçados um no outro. É uma estratégia também de evitar alterações na sua frequência. Então, quando é 2 fios, eles vêm entrelaçados. Quando é 3, ele tem uma malha de proteção. Em alguns casos, vai ter essa malha de proteção no chicote. Essa malha não pode estragar, ela tem que estar perfeita, porque senão vai começar a ocorrer interferência na frequência do sinal. Então, vamos entender como a gente pode testar esse sensor CKP de forma indutiva. Nós temos 3 formas de testar esse sensor. Primeiro deles, a gente pode testar a sua resistência interna. De que forma? Eu desconecto ele aqui dos fios que está vindo da unidade, do conector, e pego o pino 1 e pino 2, que é os pinos da bobina, e vou medir essa resistência. Para isso, eu preciso ter o conhecimento específico de qual é a resistência que o fabricante determina para esse sensor. Ou seja, a gente vai ter que ter informações de diagrama, tem que ter essas informações, senão a gente não vai conseguir pegar essa informação e com o que eu vou ter uma comparação. Então a gente precisa dessa informação. Então eu posso, com multímetro, né, na escala de resistência, medir a resistência com o pino desconectado no conector do sensor, pino 1 e pino 2. Essa é uma forma de verificar se a resistência do sensor está ok. Outra forma, eu posso medir o sinal indutivo desse sensor. Também, de que forma que eu posso fazer isso? Aí eu já tenho que estar com ele conectado. Eu colocar um cabo do multímetro aqui, um terminal do multímetro aqui no pino 1, pino 2, com ele conectado. O multímetro na escala de tensão alternada, na escala de tensão alternada. E eu vou dar partida no veículo e vou medir essa tensão indutiva que está retornando. Aqui, independente se eu pôr o cabo negativo do multímetro aqui ou daqui, não importa. Então eu tenho que estar ligando os dois com o terminal ligado, com o conector ligado. Dou partida no veículo, a rotação, quando começa a fazer a rotação, vai gerar então-se uma tensão e uma corrente indutiva. Essa tensão, ela tem que estar acima de 3,5 para que o veículo possa funcionar.
Então, é uma outra forma de testar. Existe mais uma forma da gente fazer o teste nesse sensor. Nós falamos, usando o multímetro, nós vamos na escala de resistência, medir a resistência do pino 1 e pino 2, é uma forma. Medir a tensão induzida, o pino 1 e pino 2 com o conector ligado, com o multímetro na escala de tensão alternada. E a outra forma, e a melhor forma, a fonte mais segura que a gente consegue fazer uma análise melhor, é com o osciloscópio. Também com ele ligado, você vai pôr os pinos do conector do osciloscópio, vai ligar o osciloscópio. O osciloscópio a gente vai ver, a gente consegue verificar a resistência, a gente consegue verificar esse sinal de alimentação e verificar graficamente o funcionamento da roda fônica. A gente consegue determinar se a roda fônica está perfeita, se está faltando algum dente, se tem algum dente quebrado. Então a gente consegue fazer uma análise perfeita com o osciloscópio. Então hoje também, além do scanner, além do multímetro, hoje quem não aprender a trabalhar com osciloscópio vai ter dificuldade em diagnóstico, porque o osciloscópio é uma ferramenta essencial para a gente estar fazendo o diagnóstico. Olha só um exemplo. Quando a gente tem um veículo que tem o CKP e tem o CMP, e a gente usando um osciloscópio com 2 canais, eu posso estar medindo o sinal do CKP e posso estar medindo o sinal do osciloscópio. Eu consigo fazer todas essas avaliações com o osciloscópio, eu medindo o sinal do CKP e o sinal do CMP, eu consigo fazer uma avaliação mais ampla. Além de medir o sinal do CKP, o sinal do CMP, eu consigo verificar o sincronismo desse motor, se ele está correto ou se ele está fora de sincronismo. É muito importante, é show de bola. Então hoje nós, como reparadores, temos que partir para fazer aquisição e treinamento específico de osciloscópio, para a gente melhorar o nosso diagnóstico e fazer um diagnóstico com precisão, trocar as peças realmente necessárias com um diagnóstico perfeito e bem mais rápido, ok? Então hoje nós entendemos o que é o CKP, a sua função, como que funciona o sistema do CKP da forma indutiva, como que a gente faz esses testes para verificar se o CKP está funcionando. Era isso que nós queríamos passar hoje e somos muito gratos por essa oportunidade de estar passando um pouco do nosso conhecimento e também aprendendo cada vez mais. Se você gostou, dá um like em qualquer lugar desse vídeo aqui, tem um joinha, dá um like, se inscreva no nosso canal, porque toda semana nós teremos um vídeo com uma dica nova ou um mini treinamento. Muito obrigado, um grande abraço.